Fala pessoal, começando mais um Forjados Podcast, mais um dia aqui, trazendo para vocês conteúdo de vários assuntos, mas sempre com o propósito de trazer histórias de superação, histórias que fizeram a pessoa sair de um ponto de transformação, onde ela conseguiu passar por um processo e se tornar alguém melhor. E hoje eu tô trazendo um cara mais do que especial, que vai contar pra gente aqui, cara, o que ele já passou de forja para poder se tornar quem ele é hoje, empreendedor, cara que já tem mais de 2 empresas, mas para chegar nesse lugar que ele chegou, ele passou por uma forja dura, por um processo difícil. Meu amigo, empreendedor, Pina, que eu tenho o prazer de trazer aqui para falar um pouco da história dele, trazer muito para vocês sobre uma questão de adaptabilidade. Como se adaptar a cenários adversos. É uma coisa super difícil, ainda mais nos dias de hoje. Mas eu vou deixar ele primeiro se apresentar, falar um pouco dele aqui. Nós vamos desenrolar esse assunto aqui ao longo do nosso Forjados Podcast. Pina, seja bem-vindo, meu amigo. Meu irmão, muito obrigado. Ótima tarde a todo mundo. Obrigado pelo teu convite, meu irmão. É uma honra estar aqui contigo. Nos conectamos irmãos de tatame, né? Sem dúvida. E agora nos business juntos, enfim. Então, prazerzão, uma honra estar aqui contigo. E a pergunta já que eu quero iniciar é: tomou teu banho gelado hoje ou não? Você sabe que ele que me falou, cara. Quando eu comecei a treinar, ele falava assim: cara, sua respiração é horrível. Você precisa cuidar da sua respiração. Vou te dar uma dica. Toma banho gelado. Aí eu comecei a tomar banho gelado, né? Começava a ficar soluçando lá dentro do banho. Minha esposa tá morrendo aí. Aí comecei a fazer isso. Só que hoje, cara, eu não tomei nem banho ainda. Então, tô brincando, mas ele que me deu essa dica. Aí a dica é boa, eu recomendo, hein? Eu recomendo. Ajuda muito na respiração aí. Ajuda muito, ajuda muito. Inclusive, trazendo esse paralelo, cara, a terapia de contraste, né? O gelado, enfim, é algo que forja a gente, né? Sem dúvida. A gente consegue trazer isso para nossa vida pessoal, para o nosso mundo corporativo, para os nossos treinos, ajuda no nosso sono. Ela ajuda em diversos âmbitos e é um hábito que você demora 2 minutos por dia para fazer. Né? Enfim, então é algo que te forja e me forja isso todos os dias. Todos os dias a sua mente vai tentar falar não, não faz, não vai, sai mais rápido, isso aqui não tá legal. Como é que é terapia de... Como é que é o nome? Terapia de contraste. Terapia de contraste, que legal, Terapia não tinha esse termo assim. A crioterapia é o banho de gelo, né? Sim, que tá super em alta, né? Exatamente, exatamente. Só que tem a terapia de contraste também, que você mescla o quente com o frio. Então, na de contraste, você consegue trazer também os benefícios mais físicos de cardiovascular. Porque o gelado vai contrair as tuas veias, as tuas artérias, e o quente vai dilatar. É como se fosse uma sauna. Então, gelo e sauna. Gelo e sauna, no meu caso, que eu não tenho sauna em casa, eu faço no banho quente mesmo. Então, você consegue ter esse benefício cardiovascular, além do benefício principal, que é o mental, como a gente sabe. É isso que eu ia falar, o mental, né, Pina? Porque também tem essa questão de você fazer algo que você sabe que te causa um... É super desconfortável. Quando eu comecei a fazer, eu falava, caramba, cara, não tô conseguindo respirar. E às vezes eu saía, né, debaixo do chuveiro e voltava. Só que aí é o que você falou, conforme você vai repetindo, aquilo vai ficando, acho que o seu corpo vai se adaptando, né? Você vai começando a ter mais controle, aí você controla mais a respiração. É super legal mesmo, é terapêutico mesmo. Eu falo pra você que é terapêutico. É terapêutico, por isso que chama até crioterapia, né? É um modo de terapia, literalmente. E o que você falou, tem uma frase que eu uso muito. Inclusive tem uma publicação minha com essa frase. Não fica mais fácil, mas eu fico mais forte. E é exatamente isso. O desafio, ele é sempre o mesmo. Só que ele sempre vai ser difícil. Porém, se você insiste, se você se adapta, você começa a criar mecanismos conscientes e inconscientes para que aquilo, com o decorrer do tempo, te torne mais forte e ele vai parecer mais fácil, mas na realidade não é. É para te tornar mais forte. Legal, exatamente, esse ponto de vista. Exatamente. Para mim, sempre quando eu tô pior, assim, quando eu fazia agora imersão no gelo, né, que já é um outro level. Já é um nível mais hard. Inclusive, você tá me devendo essa, hein? Você tá me devendo essa. Ó, eu aceitei o convite dele para vir no podcast, agora deixo o meu convite público. Vamos gravar esse aí, nós vamos gravar. Vai ter a gravação do Jefferson na imersão do gelo. Então, assim, quando a gente tá no gelo, quando eu tô no gelo, eu tenho, dependendo de como foi minha semana, diferentes reações. Se minha semana tá muito difícil, se eu tive por diversos problemas, etc., normalmente o gelo vai ser mais difícil. Eu vou querer sair antes, eu vou
começar a entrar em estado de, abre aspas, hipotermia, porque não é uma hipotermia, né? Você começa a tremer, Sim, né? de maneira descontrolada. Exato. Assim, na hora que eu começo a tremer, eu já sei que é hora de eu sair. Mas eu duro menos tempo no gelo do que quando eu tô estável e tá tudo certo. Então, tem muito esse paralelo. E, pô, isso é puramente mental. Totalmente. E isso conecta muito com o que a gente quer falar, que eu quero te ouvir, a gente quer te ouvir também, Pina, que é sobre essa questão da adaptabilidade, né? É de você conseguir ali, né? Tá ali como quase tremendo ali, né? Mas tendo que achar uma forma de se adaptar. Tua história é uma história, cara, riquíssima, que eu tive oportunidade de conhecer e que passei a te admirar mais ainda, porque eu passei muito por processo de transformação na minha vida, né? Como eu já falei algumas vezes, comecei como operador de caixa. Na verdade, eu comecei como empacotador. Meu primeiro emprego mesmo oficial foi como operador de caixa. E imagina, eu saí de uma posição de operador de caixa, passei por uma jornada gigante, até hoje estar numa empresa grande, sendo um executivo. Então, existe um processo aí, né? Que em outra oportunidade eu vou ter chance de falar, mas eu entendo bem também desse processo, né? Você começar de uma origem humilde, base, e ter que ir desbravando. É super mais difícil fazer isso, né? E você tem uma história muito parecida nesse sentido. E como é que é esse processo? Como é que foi pra você, né? Toda essa jornada até você chegar, obviamente, hoje numa situação onde você, obviamente, está sempre se adaptando, mas eu diria que você conseguiu superar muitas coisas para hoje poder empreender, para hoje poder transbordar na vida de outras pessoas, né? Mas o começo lá, né? Voltando um pouquinho lá para trás, né? Como é que foi isso, né? Como é que você foi se reinventando? Porque você tem uma história que é muito legal, que você vai se reinventando. Você foi passando, ele vai contar aqui, ele foi passando por tanto lugar que você fala, cara, não é possível. O cara era uma coisa, de repente virou outra, é um negócio muito louco. Cara, adaptabilidade, eu costumo dizer que é o que me tornou quem eu sou hoje e é o que vai tornar quem eu sou, quem eu serei daqui no futuro. Sem dúvida. Por quê? Como você mesmo disse, eu comecei, cara, como animador de festa infantil. Nesse meio tempo, eu fui animador de festa infantil, isso desde os 13 anos de idade. Então, eu fui animador de festa infantil, fui mecânico de bicicleta. Tô imaginando. Às vezes eu levo minhas filhas nas festinhas, tô imaginando você. Vou te mandar uma foto dessa época. Então, eu fui animador de festa infantil, eu fui mecânico de bicicleta, fui mecânico de carro, fui professor de natação, fui professor particular de matemática, porque por mais que eu estava em trabalhos operacionais, eu sempre estudei em colégio particular, graças à minha mãe que é professora, então eu tinha bolsas, então eu tive uma boa instrução por parte de colégio, etc. Isso me ajudou muito. Sem dúvida. E também me ajudou a saber transitar em diferentes ambientes. Então, da mesma forma que eu estava num chão de fábrica, já fui, por exemplo, auxiliar de logística, eu carregava e descarregava container o dia inteiro. Então, da mesma forma que eu estava no chão de fábrica com pessoas pouco instruídas, eu também estava já num ambiente com pessoas bem instruídas, filhos de empresários, etc., porque eu estava em dois ambientes bem diferentes. E isso me ensinou a ter uma adaptabilidade. Eu precisava saber sair e entrar desses dois ambientes com excelência. Legal. Porque na época não existia o bullying que existe hoje. Né? Então, você tinha que ter esse jogo de cintura, e o que faz esse jogo de cintura é a adaptabilidade. Então, eu trago isso muito. Você tem que ser muito adaptável. E tem dentro do exército, não sei se você sabe, mas existe uma máxima, uma frase, que um guerreiro, ele deve saber transitar desde seja rastejando na lama, seja andando de terno num tapete vermelho. Então, essa adaptabilidade que um guerreiro deve ter, e um guerreiro forjado deve ter, eu trago esse paralelo muito pra minha vida, porque eu só tô onde eu tô hoje porque eu me adaptei. E aí, no mundo dos negócios, através de falências e etc., eu tive que me reinventar. Hoje estou em um nicho, um ramo diferente do que eu iniciei, em outros dois ramos diferentes do que eu iniciei. Então, é a adaptabilidade que me trouxe até aqui, tanto no pessoal quanto no profissional. Legal. E você, assim, você já foi Uber, né? A gente, nas nossas conversas, sim, mais uma. Você chegou a ser Uber, né? E imagina, enfim, você estava construindo tua história, tua carreira, chegou a ter empresa, chegou a quebrar, né? Como você falou. Eu queria até pegar essa parte, assim, né? Você se adaptou, frequentou ambientes, foi crescendo até o ponto que você também teve dificuldades, né? Sim. E como é que você lidou com essas dificuldades, né? Porque imagina que isso mexe com a cabeça da gente, né? Toda vez que a gente sofre um baque, né? Um fracasso, enfim, que isso acontece, faz parte da vida, faz parte do processo, inclusive, da forja, né? Para você se tornar alguém melhor, você vai passar por um processo que às vezes não é confortável.
Como é que foi lidar com isso? Né? Como é que foi lidar com essas dificuldades no processo? Cara, muitas das dificuldades acontecem na crise. Existe uma frase que eu também levo, né? Na crise existe a oportunidade. Entendeu? Então, todas as maiores dificuldades que eu tive na minha vida foram aonde eu mais me forjei e mais consegui me desenvolver para chegar num level 2, num level 3 e ir subindo de level. Então, por exemplo, quando eu trabalhava como Uber, foi dali que veio o meu primeiro business. Que não era um business, era uma renda extra. Né? Eu fui comprar um celular e eu falei, poxa, o preço que tá aqui nesse fornecedor eu consigo revender também, assim como as lojas que eu estava cotando. E aí, desenvolvi um negócio a partir disso que em 6 meses eu tinha largado o Uber para viver da venda de celular. E aí você vai colocando por causa de uma necessidade. Por causa de uma necessidade. Então, na necessidade é oportunidade. Diretamente coligado. E aí, nisso vieram todos os meus business. Antes disso, eu sempre trabalhei CLT ou não registrado, mas sempre trabalhei para os outros, né? Sempre trabalhei prestando serviços. Aí tive uma ruptura na parte profissional. E aí disso eu fui trabalhar de Uber. Meio que desencantei, parei de estudar, fui trabalhar de Uber e aí veio essa oportunidade. E uma coisa legal de citar, quando eu trabalhava como Uber, por mais que eu fizesse bastante o aplicativo, então você roda desde a comunidade até o bairro nobre, Sim. Né? E também, através da minha madrinha, que na época também trabalhava como motorista particular, ela nunca trabalhou pelo aplicativo, ela mora em Aldeia da Serra, que é logo ali depois de Alphaville, enfim, são só condomínios. Classe AA. Ou seja, eu já estava inserido a partir daquele momento em um ambiente positivo. Eu escutava as reuniões dos empresários, eu fazia muito transfer para aeroporto, porque lá é um pouco distante de São Paulo, né? Dão ali 40 minutos, 50 minutos do início de São Paulo, pela Castelo Branco. Então eu escutava reuniões de empresários, muitos deles às vezes conversavam comigo e viam que eu já tinha um mental um pouco mais evoluído e etc. Então, legal. Eu já comecei a enxergar naquele ambiente, poxa, aquilo plantou uma semente de... Você tinha um acesso, né? Às pessoas que pensavam de maneira empreendedora, né? Que viviam disso, inclusive, né? Exato, exatamente. E a influência é importante, né? Demais, demais. Né? A influência é muito importante, tanto pro negativo quanto pro positivo. E aí você tem que escolher romper com os negativos e seguir com os positivos. E mais do que ser influenciado, você também precisa saber influenciar. Sem dúvida. Porque se eu não te influenciar positivamente, da mesma forma que você me influencia, a gente não ia estar sentado nessa mesa aqui hoje. Sem dúvida. Então a influência ela é uma troca. O network, as conexões que você tanto fala, elas são uma troca. Você tem que saber dar também. Então, por muitas vezes, numa conversa dessa com um mega empresário ou com um executivo do Banco do Brasil, eu tinha algo para agregar a ele. Pode não ser no mundo dos negócios, mas com a minha experiência, adaptabilidade de vida vivida, com certeza eu pude agregar a eles. Isso fazia com que eles quisessem ter mais corridas comigo e eu tivesse cada vez mais inserido naqueles ambientes. Inclusive, muitos deles viraram clientes das minhas empresas depois que eu saí disso e acompanharam essa evolução. Putz, você trouxe umas coisas assim que traz traz várias mentalidades, assim, não? Primeiro, assim, você tem que ser capaz de influenciar e também ser influenciável, mas também saber selecionar quem vai te influenciar, né? Porque ou você influencia ou você é influenciável. Né? Eu tava até lembrando aqui do Rei Leão, né? Na história do Rei Leão é bem parecido. Não sei se você já parou para analisar esse ponto de vista. O Simba sai, né? Imagina, ele era filho do rei. Imagina, ele já era da realeza. Pensa comigo, ele já era da realeza. Só que aí o que ele faz? Ele sai da presença do pai, né? O pai morre e tal, aí ele sai. Aí com quem que ele vai viver? Com o Pumba lá, que é o javali, que nada mais é que um porco selvagem. Sim. Né? E aí o que acontece? Ele começa a conviver com quem não é da realeza. Só que ele entende que ali é o lugar que ele se sente feliz, que ele se sente bem, ele tá se distanciando da identidade dele. Até que vem lá um macaquinho, traz de novo pra ele a sua... Pô, você tem uma família, você é filho do rei, você tem que voltar a pegar o seu trono e tal. Aí o pai dele aparece, né? E aí vem e fala pra ele, lembre-te de quem tu és, né? Ou seja, ele tinha perdido identidade, ele tinha se deixado influenciar
por um grupo que não era o grupo da identidade dele. Sim. Ou seja, se você não tomar cuidado, você pode cair em mãos que não vão te levar onde você precisa. E aí você vai se distanciar o quê? Do seu propósito. Ele tinha um propósito na vida dele. É a mesma coisa para nossa vida. Se você fosse deixando levar pelas influências ruins que estão te direcionando para um caminho que não é o teu propósito, você está sendo influenciável e não está influenciando. E ele tinha um propósito de influenciar, né? Que ele era o rei. Então, assim, trazendo esse paralelo, é para falar assim, o quanto é importante estar em ambientes de pessoas que podem te influenciar positivamente. Porque imagina, você estava num ambiente de empresários, de pessoas que já tinham uma mentalidade de prosperidade, né? De empreendedorismo. E aquilo foi o quê? Te plantando a sementinha, né? De, cara, olha o que esse cara faz, não sei o quê. Você também trocando com eles, lógico, dentro de cada nível ali de história, mas assim, mas você estava tendo essa conexão com eles. Então imagina, o poder disso te impactou para que você também pudesse construir o seu próprio negócio, né? Sim. Que aí foi depois, beleza, você teve lá necessidade, né? Foi lá comprar o celular, falou, peraí, porra, caramba, tem uma oportunidade aqui. Como é que foi isso? Assim, como é que você teve o estalo de falar, cara, eu posso ganhar dinheiro com isso? Cara, meu celular não funcionava o áudio. Então, quando tocava a corrida no aplicativo, eu tinha que bater o olho na tela, porque não fazia o barulho. E na época não era som com Bluetooth, etc., igual tem hoje, que mesmo que não funcionasse o áudio do celular, conectava no do carro. E aí veio uma necessidade, pô, preciso trocar de celular. Fui trocar de celular. E nisso, eu comecei a cotar nos Instagrams, nos marketplaces, enfim, aparelhos da Xiaomi. E aí um conhecido me falou, ele falou, cara, olha, lá na Galeria Pagé... Galeria Pagé. Lá na Galeria Pagé tem Xiaomi que você vai conseguir comprar a preço de atacado. Falei, beleza, vou lá. Eu ia desde criança muito para 25 de março com a minha mãe, mas eu não conhecia a parte do eletrônico. Pagé, Oriental e etc. Então, cheguei lá, fui na loja que ele me indicou, olhei e tal, aí eu falei, pô, já que eu tô aqui, vou conhecer mais, vou explorar. E aí fui em outras lojas, achei preços mais baixos ainda do que aquela loja que eu tinha sido indicado. Falei, cara, com o preço que tá aqui, eu olhei ali, eu falo, pô, eu posso ter X de margem, cara, isso aqui eu posso revender, eu já tô na rua trabalhando. Se eu vender, eu venho, busco, vou e entrego. Só que eu não tinha o capital. Então, o que eu fiz naquele momento? Eu falei, beleza, vou fazer isso. Configurei o meu aparelho ali mesmo, saí por conta da câmera, saí tirando foto já dos aparelhos, relógios, etc. Cheguei em casa, varei a noite. Abri o Canva, fiz uma logo, fiz um nome, montei um Instagram, comecei a postar as fotos. E aí eu ia nas páginas dos concorrentes, ia seguindo quem seguia eles, ia nos comentários e seguia, mandava direct pra me seguir. Que legal, E aí, em 2 dias, eu fiz minha primeira venda. Era uma Mi Band, que é um reloginho smart da Xiaomi. E eu não tinha R$150 para comprar essa Mi Band. Eu não tinha isso de caixa. E aí eu fiz no famoso modo dropshipping, que hoje é o dropshipping. Antigamente não tinha essas nomenclaturas, etc., do digital que tem hoje. E veio disso. Fiz essa primeira venda, eu cobrei dessa cliente antecipado, fui no metrô e entreguei para ela. E aí dali veio uma indicação, outro cliente que veio do Instagram. Em 6 meses eu tava vendendo a média de 10 aparelhos por dia, eu sozinho fazendo tudo. E aí eu abandonei a Uber, ficava atendendo, passava no centro, pegava os aparelhos e entregava. Nessa época eu já tinha construído um caixa, então já não precisava cobrar antecipado do cliente. Ia de novo à tarde, passava e ia fazer mais entregas. E aí o meu primeiro negócio se deu através disso, que foi a minha loja de varejo. Aí eu construí minha loja de varejo na Vila Prudente. Aí você teve uma loja, chegou a ter uma loja física. Tive uma loja física, exato. Aí em 1 ano, depois disso, eu já tinha contratado meu primeiro colaborador, que era o entregador. Então eu saí já da parte operacional de entregas e já tinha um colaborador. Eu já tinha comprado uma moto, uma Burgman, e colocado na mão desse colaborador. Então eu tinha já um patrimônio e um colaborador, que foi meu primeiro colaborador. Na época eu não sabia o que era um colaborador, obviamente. Então ele ficou 1 mês e meio, 2 meses comigo, porque eu não tinha o feeling. Sim, né? A gestão ali de pessoa, lidar com eu já tinha liderado na última empresa que eu trabalhei como CLT, que foi, acho que, o meu maior aprendizado, mas sempre tinha alguém acima de mim. Então, a minha palavra nunca era final. Né? Eu cheguei a ser o coordenador de produção, só que ainda tinha os sócios acima de mim. E como era uma empresa pequena, por mais que eu apitasse, eles apitavam mais. E nessa falta de gestão,
abre aspas, perdi esse colaborador. E aí, precisei contratar outro. E aí, eu já comecei a entender sobre o processo de contratação. Comecei a fazer cursos. Já percebi que eu precisava me especializar em vendas, porque eu já tinha um entregador. E eu já estava vendendo. Pô, o entregador eu não preciso me especializar. Eu preciso me especializar em fazer a gestão dele. O que mais? Eu preciso me especializar em vendas. E aí, comecei a contratar terceirizados, tráfego pago, social media, enfim. Ampliando o teu negócio, foi escalando ele. Exatamente. Fui fazendo virar um negócio realmente. Porque eu sempre tive a veia do estudo através da instrução que minha mãe me deu. Minha mãe é professora, então eu venho muito de uma linhagem de buscar conhecimento. Ela sempre bateu muito na tecla de eu fazer faculdade, enfim. Então, eu cursei engenharia, cursei gestão financeira. Então, por mais que eu tive um paralelo simples, eu também tive boas instruções, o que me trouxeram aos resultados que eu tenho hoje, né? Enfim, então... Veio esse colaborador, saiu esse colaborador, comecei a me especializar em gestão de pessoas, em vendas e etc. Você deu uma mergulhada nessa parte também, de pessoas. Que você falou, pô, preciso estruturar. Com grandes players nessa época, então eu reinvestia muito. Antes de construir a mesma loja física, vendendo só online como e-commerce. Eu já tinha feito curso com Flávio Augusto, com Caio Carneiro e etc. de maneira online, mas eu estava diretamente ali ligado com um player high level. Investindo em conhecimento mesmo. Conhecimento. Então, eu tenho diversos mentores hoje, inclusive dentro da minha empresa, da Power, a gente tem um ticket mensal de investimentos para todos os colaboradores e para mim como sócio. A gente tem um ticket destinado ao desenvolvimento contínuo. Que legal. Então, nas nossas classificações de custos, está lá, desenvolvimento contínuo. Que legal. X-ticket. É formação e desenvolvimento. Formação e desenvolvimento. E aí eu comecei, depois da construção, né, veio minha loja física. Comecei também a ir para o atacado, então... Mantive o paralelo varejo atacado, então já era uma segunda empresa. Na loja física eu já precisei ter mais colaboradores, então na loja física eu tinha 4 colaboradores, mais o entregador, 5 colaboradores. Montei um escritório no centro de São Paulo, já comecei a importar ao invés de comprar. Chegou a ter um escritório no centro? Cheguei a ter um escritório no centro durante 2 anos, depois migrei para a galeria, tive loja na galeria por mais 2 anos e meio. Então eu mantive essas 2 empresas em paralelo. E aí, nisso de estudar... Indo para o digital, eu comecei a ver, cara, eu preciso diversificar. Eu dependo hoje só da venda, seja varejo ou atacado, 2 empresas, mas depende diretamente da venda de um produto. Eu quero começar a vender serviço. E aí surgiu a Power Agência, que é a minha agência de marketing e consultoria hoje. Que legal. Eu comecei a entender, nesse momento eu já estava com um escritório com mais ou menos, se eu não me engano, de 13 a 14 colaboradores no escritório de distribuição, mais a loja de varejo com 5, 7 colaboradores. Então, eu já estava tendo uma equipe, juntando as 2 empresas, de umas 20 pessoas. E nisso eu já tinha me especializado, feito outros cursos com o André Menezes, com o Endel Carvalho, sobre gestão, sobre pessoas, sobre autogestão, que eu bato muito nessa tecla com os empresários que eu presto consultoria hoje. Autogestão é o que faz qualquer empresa prosperar. Se você não tiver gestão do teu próprio corpo, da tua própria mente... da tua própria agenda, dos seus próprios horários, você não tem como prosperar uma empresa. Legal isso. É não ficar refém da loucura que é você ter um negócio, né? Exato, porque quando você começa a empreender, o que é o empreender? É executar. Você tem que estar executando, operacional. E aí, quando você começa a contratar e subir, e aí estudar, você começa a entender os níveis hierárquicos, estratégico, tático, operacional. Tá, mas eu não tenho corpo suficiente na minha empresa para estar só no estratégico. Tudo bem, você vai ser um misto dos 3, mas você não pode ser só um deles. E aí vem especialização. E nessas especializações, eu me apaixonei pelo desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento em vendas, desenvolvimento humano e etc. Então hoje, a maior linhagem que eu estudo é em desenvolvimento de pessoas. Legal. Tem uma bagagem grande em vendas, porque eu vivi disso e vivo... A gente vive de vendas. Hoje, né? Exato. Todas as empresas dependem de vendas para performarem. Exatamente. Para estarem vivas. Mas hoje, tendo essas formações em vendas, eu procuro me desenvolver mais nessa parte de desenvolvimento humano. Aí entra a neurociência, comportamento humano e outras vertentes que a gente vai analisando. Então, veio disso. E aí, voltando ao serviço, né? Eu olhei para aquilo e eu falei, cara, eu só vendo produto, eu preciso começar a vender serviço, porque era o que os cursos que eu fazia do digital me ensinavam. Perfeito. Ah, legal. Você fez obviamente uma pesquisa para entender assim, porque você trabalhou sempre com produto, ou seja, você era muito bom em vender produto. Só que é um desde produto que você começou. É um produto fácil de vender.
Você tá usando, eu tô usando. Exato. Agora, você vender um serviço, você vender recorrência, é completamente diferente. Você manter qualidade... Exato. Aí precisa entender coisa. de pessoas, muito como você falou, né? Precisa Demais, saber muito. Demais. Teu lead, né? Quem que é, enfim, pode continuar, Persona, essa parte é boa. Né? Enfim, então entra muito no que eu e você hoje trabalhamos, que são pessoas, né? Seja o seu cliente interno ou externo. O teu colaborador, ele é um cliente interno da tua empresa. Você tem que vender para ele todo santo dia. Você tem que vender ele a tua cultura. Cliente. Você tem que vender a tua cultura, você tem que vender os teus objetivos, você tem que comprar os objetivos dele para que os objetivos dele se compactuem com os objetivos da tua empresa e assim por diante. E o empresário hoje, o empresário no início, hoje ele acha que pagar um salário pro colaborador é o suficiente. E cara, aí quando você fala, você paga um salário emocional, o cara já te olha com aquela cara de dúvida, né? E aí você vai começando a aumentar o nível de consciência desses empresários. Eu vejo muito empresário, só fazer um parênteses que você falou disso daí, né? É um bom ponto. Tem muito cara hoje... Tanto na internet, ou os próprios empresários, que ele fala muito assim, né? Paga bem as pessoas que elas vão estar felizes. Cara, hoje em dia, isso talvez seja, sei lá, a prioridade 3, 4 óbvio que o cara quer ganhar dinheiro, ninguém aqui tá sendo romantizando, mas diga assim, não é só isso, né? Tem uma questão também de se olhar para a pessoa, que é um tema que eu falo muito, né? De liderança e falo bastante sobre essa questão de como você liderar também e inspirar, né? Porque liderança não é um cargo, né? Liderança é uma conquista, né? A pessoa olha pro Pini e fala assim, eu acredito que ele consegue levar a gente onde a gente tem que chegar. Então é uma conquista, não é um cargo. Então essa é uma percepção importante de ter. E tem muita gente que acha que é só essa questão de meritocracia. Óbvio que isso vai estar presente, não tem como fugir disso. Mas o como faz muita diferença, né? O como você vai fazer isso faz muita diferença. Total. O dinheiro, né, o financeiro, ele é só um meio. Ele é um meio para. Ele é o como eu vou chegar em X conquista. Exatamente. E essa conquista também não necessariamente ela depende só do financeiro. Então, por exemplo, eu trabalho muito, às vezes os meus colaboradores, eles primeiro fazem cursos para o desenvolvimento pessoal do que para o desenvolvimento profissional. Porque antes de você contratar um profissional, você está contratando o quê? Um ser humano. Você está contratando uma PF. Então, dentro de um processo seletivo, quando eu aplico o processo seletivo nas empresas que eu presto consultoria hoje, uma das perguntas é sobre os hobbies dessa pessoa. O que eu quero ver com o hobby dessa pessoa? O ambiente onde ela está inserida. Ela está no ambiente de construção ou no ambiente de destruição? Estava falando disso vindo para cá, no Story. Eu ontem estava cortando o cabelo 00:30, literalmente. Na minha casa, o barbeiro vai até minha casa. E aí eu postei, eu falei sobre otimização de tempo e modulação de ambiente. Na barbearia, você está num ambiente em 80, 90% das vezes de destruição. Você não está ali para construir algo. Os homens não estão ali falando sobre construção, sobre desenvolvimento humano, sobre desenvolvimento de pessoas, sobre fidelidade, sobre espiritualidade. Eles não estão falando sobre isso. E aí você precisa começar a modular o seu ambiente. Verdade. Então eu trabalho muito isso. Então modular o ambiente faz com que os colaboradores enxerguem, cara, aqui é esse ambiente. Se eu não me aliar a ele, que é a cultura, eu tô fora. Então, antes de eu contratar, antes de eu saber, cara, você sabe vender? Eu quero saber o ambiente que você tá inserido. Se você tá indo para um bar ou se você tá indo para uma academia. São vieses completamente diferentes. Entende? E não julgando quem vai pro bar, tá tudo certo. Não, sim, mas é a questão de valores, né? De você conectar valores, né? Exatamente. E aí você aprende a fazer contratações. Né? E as contratações são o que movem uma empresa. Aí, o empresário faz a estratégia. Agora, o corpo operacional é o que dá o gás no dia a dia na empresa. Vamos, faz, acontece. Então, você precisa estar muito bem alinhado com essas pessoas. E aí entra você se desenvolver, você estudar para conseguir desenvolver essas pessoas. Então, voltando ao que eu disse, 90% dos meus colaboradores, quando entram na minha empresa, eles partem primeiro para o desenvolvimento pessoal, para depois começar as capacitações profissionais. Você explora bastante a parte da mentalidade, né? Total. De como transformar eles para que eles entendam até o propósito, né? Porque agora, como você falou, agora você vende serviço. E vender serviço é desafiador pra caramba, porque você precisa
criar conexão com a pessoa para que a pessoa possa enxergar valor naquilo, porque na verdade elas não querem o Pina, né? Elas querem a solução que o Pina é capaz de entregar para elas, né? E eu acompanho você nas tuas redes, eu vejo, assim, você explora bastante a prova social, né? De estar ali com o seu cliente mostrando o que aconteceu com a loja dele. Então isso também gera essa autoridade, aí automaticamente isso vai virando uma... A gente brinca que é aquela bola de neve do bem, né? Vai começando a ficar grandona, porque você tá conseguindo colocar cada vez mais pessoas sendo transformadas. E como é que tá sendo pra você isso, né, cara? Porque imagina, você vendia produto, era frio, né? Era um produto. Vender serviço envolve pessoas, né? E eu tava esses dias aqui também num outro episódio, a gente tava falando disso, né? Que tipo de serviço que você vende, né? Porque tem muita gente hoje em dia que vende serviço vazio, né? Que é só a ilusão de algo que às vezes ele pega um gatilho da pessoa que talvez precisa muito, né? E aí ela compra com essa esperança, mas quando ela vai ver, aquilo é vazio, não gera a transformação que ela precisa. E hoje tem se falado muito disso, né? Porque hoje a rede social tá tão, vamos dizer assim, poluída de informação, né? Que achar aquele serviço ou aquela mensagem que você fala, cara, isso é verdade, né? Isso é real, é muito difícil, né? Então, como é que tá sendo pra você também impactar outras pessoas? Porque imagina, você mexe com dono de loja, com o cara que com o cara, sem exagero, é o sustento do cara, né? E você tá ajudando ele, né? Tá propondo para ele um serviço que vai ajudar ele a vender mais ou a estruturar o negócio dele que às vezes tá mal. Como é que tá sendo isso? Como é que é esse processo, né? Porque isso também mexe com a gente, né? Mexe com você, né? Mexe muito, cara, e é uma responsabilidade muito grande. Porque passa a não ser mais só a sua vida e a vida dos teus colaboradores diretamente ligada. Você está lidando diretamente com a vida dos empresários, com a família dos empresários, com os colaboradores dos empresários e com a família dos colaboradores dos empresários. Então, hoje eu administro em média 50 empresas dentro da consultoria. Se a gente colocar indiretamente, tem empresas com 6, 7 lojas, cada loja com 5, 6 colaboradores. Vamos fazer uma conta básica aí, que essa empresa tem 40 colaboradores. Vamos colocar uma empresa média de 10 colaboradores. Então, eu estou lidando, em média, hoje, com o resultado na mesa de 500 pessoas. É pesado. É pesado. E essas pessoas, elas me acompanham. Eu presto treinamento ao vivo com elas. Então, quando eu entro com treinamento em equipe, eu falo diretamente com o cara que está no operacional da venda. Falo com o motoboy, eu falo com ele, direto. E aí, o que ele olha? Ele olha, pô, legal. Meu líder me contratou esse rapaz para me dar um treinamento, vou acompanhar esse rapaz. E aí você passa a ter um peso de, assim, eu não posso mais errar. Claro que você pode errar, você erra, eu erro todos os dias, você erra todos os dias. Sim. Mas o que a gente tem que fazer é sempre estar num viés de fazer com que o erro vire evolução. Trazer da crise a oportunidade, assim como a gente levantou essa pauta anteriormente. Então, isso é muito importante que a gente cuide do nosso desenvolvimento para que o nosso desenvolvimento seja espelho para quem vem depois, seja teu colaborador interno, externo, teu prestador de serviço, ou para os empresários e colaboradores das empresas que você presta uma consultoria, que você faz uma assessoria de marketing, etc. E a diferença, entrando no que você citou, entre vender produto e vender serviço, é exatamente essa. O produto você vende uma vez aqui, outra ali e foi. E ele tem um LTV legal, só que ele é espaçado. O serviço ele é todo mês. Então, se você não fez legal aquele mês, né, meu amigo, na hora que o financeiro mandar a cobrança dele, ele vai falar, eu tô pagando tudo isso para essa empresa e ela não me entregou isso. Então é muito difícil. E uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus clientes é sempre sobre a entrega. Toda quarta-feira eu tenho a live de networking dos clientes. Então entram todos os nossos clientes ao vivo, junto comigo, mediando essa conversa, para bater um papo. Todos eles estão num grupo aberto de clientes no WhatsApp. Então, se tiver alguém descontente, ele vai levar 10, 20 com ele da minha empresa. Porque ele vai abrir a boca no grupo, ele vai abrir a boca num Meet, numa ligação em vídeo. Esse é o risco do serviço, né? Porque exatamente isso. Se ele é ruim, mas ele contamina a cadeia, né? Pouquíssimas empresas que prestam consultoria e prestam serviços, elas trabalham em cima disso. Elas trabalham em cima dessa clareza. E aí a gente tem um termômetro
Todas as semanas a gente avalia o termômetro do cliente, se está verde, vermelho ou amarelo. Que legal. Certo? É uma espécie de... O pessoal usando o termo corporativo aí de NPS, né? Um NPS. É um NPS, é para você saber exatamente, né, como é que tá sendo ali o score, né, desse cliente. Só que é um NPS interno. A gente avalia esse cliente. Como que tá a tratativa dele? Qual a taxa de retorno que ele tá dando pra gente? Ele está tendo resultado? As campanhas dele estão legais? O feed dele tá harmonioso? Porque a gente dá um 360, então a gente atua hoje na parte comercial, diretamente, né, comercial, então estratégias de vendas, treinamento de vendas, etc. A gente atua na parte do marketing, tráfego pago, social media, captações, etc. A gente atua na parte de consultoria, então já entra a parte de treinamento em vendas, mas a gente atua na parte de consultoria para treinamento de pessoas, para treinamento de processo, então a gente implementa processo. O empresário hoje, muitas vezes, ele entra para uma operação sem saber o que é um código operacional padrão, sem saber o que é um playbook de processo, seja ele o nome que for, um código de cultura da empresa. Quase tá entrando aquela coisa assim, é o empreendedor brasileiro, né? Ele se joga e fala, vamos ver o que vai dar, né? E eu olho assim e eu falo, a pessoa tem 40 colaboradores sem ter um código operacional padrão. E ele fala, Murilo, eu tô indo pro operacional toda hora, eu contratei essa gerente aqui, mas ela precisa ir pro operacional e aí ela não faz o que ela tem que fazer. Cara, aí eu monto um mapa mental, eu monto um organograma e aí eu mostro pro cara, eu falo, tá vendo essas regiões em vermelho aqui? Então, aqui falta gente. Sabe por que você tá indo pro operacional? Por que o seu gerente tá indo pro operacional? Porque aqui tá faltando gente para suprir esse operacional. E depois que essas pessoas vierem, tem pessoas acima dela para que aí sim você tenha uma gerente geral e essa gerente geral responda a você. Vamos cuidar disso? Vamos. Aí a gente começa. Fazer um plano de contratação. Sim. Aí a gente faz... Todo um acompanhamento, né? 100%. Então a gente atua basicamente no RH. Eu não vou na parte operacional. Então eu não vou lá e contrato, faço entrevista. Mas eu treino o empresário para fazer uma entrevista. Eu treino o empresário para fazer um processo seletivo. Eu ensino dinâmicas para ele. Eu passo documentações, checklists, tudo pronto, mastigado, para que eu fale, olha, tá aqui, cara, é isso que você precisa aprender. Porque a gente, como empresário, a gente precisa ser generalista. Você precisa entender de contabilidade, de jurídico, de vendas, de marketing, de posicionamento, de pessoas. E o empresário, no início, tudo que ele olha, pô, é venda, é marketing, etc. Mas em grandes mesas, você não conversa mais de vendas, você não conversa mais de comercial. Você conversa de contábil, de jurídico, de alavancagem bancária. Exato. E resultado ali, né? Resultado, como proteger real. o resultado. Exatamente, porque é isso que protege o teu resultado. Empresa que não declara, empresa que não mostra o faturamento, não é uma empresa válida. Não é uma empresa que vai conseguir crédito lá na frente para alavancar uma outra empresa, porque empresas foram feitas para, basicamente, 3 coisas. Serem herdadas, serem vendidas ou serem quebradas, serem falidas, né? Se você não estabelecer sua empresa nesse meio tempo, ela vai falir. Se ela não tiver bem estabelecida o suficiente até você morrer, ela não pode ser herdada. E muito menos vendida nesse meio tempo. Então você precisa comprovar resultado. Como que você comprova resultado? Tendo um financeiro extremamente estável, tendo um contábil extremamente alinhado. Ainda mais hoje no Brasil, Pix, etc. Cara, é teto de vidro. Aconteceu essa semana. Entrou uma empresa para fazer consultoria há 1 mês e meio, 2 meses atrás. Eu falei para eles, pessoal, essa parte contábil tá desalinhada. Isso aqui vai dar problema e não demora. O problema vai custar em média X para vocês. E quando a gente fala em problema contábil, é X milhões de reais. Não é 60, 70 mil. É X milhões, porque quando entra multa, juros, mora, etc., já passa de mim. Certo? Eu falei, olha, olhem para isso. Tá aqui, ó. Trouxe as opções de contabilidade para ele, porque até nisso a gente auxilia. Os profissionais que vão auxiliá-lo ao nosso lado. Vamos fazer essas entrevistas, vamos conhecer esses profissionais, definam. Eles trouxeram outro profissional, optaram por esse profissional. E, novamente, eu não atuo no operacional. Se o empresário falar que é aquilo, eu vou alertá-lo. Sim, você vai trazer luz ali, mas se ele não... Mas se ele quiser seguir na escuridão... Exato, ele vai seguir. E aí, foram para um outro contador. Eu falei, cara, tá pendente uma pesquisa, que é a pesquisa da Cefaz, etc, etc. O contador falou que não tinha nada, não entregou a pesquisa, mas falou que estava tudo bem. 2 meses depois.
Eu tô no meio de uma reunião, ele me liga, e aí eu sempre falo pros meus clientes, pessoal, eu faço muita reunião, me mandem WhatsApp, nos intervalos eu vou respondendo e vou fazendo a condição de vocês. A cada, no máximo, 12 horas eu respondo. Ponto. E respondo com assertividade. Não é que, eu respondo, não. Eu sou breve. Eu não dou bom dia, eu não dou boa tarde, eu vou direto ao ponto, eu resoluciono o teu problema. E aí, no final, eu te dou um bom dia. Para que você continue tendo um bom dia. E aí eu falo para todos eles, olha, se for urgente, me liga e me liga normal, não pelo WhatsApp. Me liga normal. E aí ele me ligou normal. Eu falei, deu merda. Aconteceu o que eu previa. Pedi uma pausa na reunião, porque é justamente é um código interno nosso. Ligou normal, eu pauso o que eu estiver fazendo que eu vou te atender. Entendi. Que seja a hora que for. Importante. Se for de madrugada, o que for, eu vou te atender. Aham. Fala comigo. Murilo, Lucas acordou com as contas bloqueadas. Aí eu falei, perfeito. Eu tô no meio de uma reunião, eu finalizo essa reunião em X tempo, me manda quais as contas estão bloqueadas. Se você já tem número de processo, algo do gênero, pede pro seu contador olhar, que eu já tô passando pro nosso jurídico, pro nosso contábil analisar. O contador dele não achou o processo de bloqueio. Passei pro nosso contábil, pro nosso jurídico, achamos o processo, atuamos. Isso aconteceu na quarta-feira. Segunda-feira ele tá transitando pro nosso contábil e pro nosso jurídico. Porque ele entendeu, só que ele entendeu na pele. Ele foi forjado no aço. Ele foi forjado literalmente no aço. Forjou na dor, né? Na dor. Ele poderia ser forjado na experiência do outro. Entendeu? E aí, isso trouxe cases para diversos outros empresários acelerarem essa parte que estavam deixando de lado. E, novamente, eu não posso fazer pelo empresário. E muitas vezes eu demito o cliente. Falo, cara, isso aqui é impreterível de você cuidar agora. Não vai cuidar? Demitido. Você sai até pra não... Eu trabalho com case de sucesso. Exato. Até pra não prejudicar ele não vai ser um case de sucesso teu produto. se ele não seguir aquilo que eu tô falando. Exato. Porque eu sei, eu já passei por aquilo. E se eu não passei na minha empresa, eu passei em alguma empresa que eu prestei consultoria. Porque se todas estão basicamente na mesma vertente, que é varejo e atacado, é comércio. O comércio ele é um só, independente do produto. Tem coisas que a gente não pode deixar para depois. E esses empresários deixam e acabam sendo forjados da maneira errada. Deixa eu te falar, você falou, fiquei pensando nessa parte. O que você acha que é a maior dificuldade hoje do empreendedor, assim, que tá entrando no... Agora que você já tem uma bagagem e até por tudo que você falou aqui agora, contabilidade, financeiro, toda essa parte que o empreendedor, muitas vezes, ele entra num negócio de maneira desestruturada, né? Muitos, inclusive, por estar crescendo tanto no empreendedorismo no Brasil, mas não é de maneira estruturada. É a pessoa, muitas vezes, na necessidade, como o teu exemplo. Surgiu na necessidade, aí você foi até falando, investi em curso, tive que me preparar, aí tive uma pessoa no time que não soube lidar, então tive que aprender também a como lidar com... Ou seja, é na jornada que você vai achando os caminhos para sobreviver nesse universo, né? Para não ser o CLT, né? Como você falou, a última vez que eu fui CLT, depois dali você virou empreendedor. Então, para sobreviver nesse ambiente, você precisa ter essa capacidade de adaptação. O que você acha que hoje mais é o maior problema e a maior dificuldade, vamos dizer assim, de quem está empreendendo? Assim, que você fala, cara, hoje, por tudo que eu vivi, eu acho que é isso aqui, né? Pessoas, né? Sei lá. É a consciência financeira que muitas vezes o cara não tem. Ele tá ali, cresceu sem muito entender isso, tá se dando bem, tá ganhando dinheiro e nunca parou pra analisar. Não sei. Qual que você acha que é a maior dificuldade, assim, hoje de quem tá empreendendo? Falta de previsibilidade. E aí, quando a gente fala Legal. na falta de previsibilidade, a gente tá citando diversos setores. Ele começa muitas vezes na necessidade. E ele não tem clareza do amanhã, ele quer fazer pra resolver o hoje. Tático, né? Completamente. Tática operacional, tática operacional, tática operacional. E aí fica refém daquele negócio, não consegue ver fora, né? Ele não consegue sair, ele não consegue dar um passo pra trás e olhar pro negócio dele em terceira pessoa. Olhar e falar, tá, ok, essa pessoa tá aqui, isso aqui tá aqui, mas e isso aqui? E isso daqui? E muitas vezes não consegue por causa disso, porque ele tá tão enfiado na operação, tentando sobreviver, né? Que ele não consegue nem parar pra pensar. Ele fala, Exato. Cara, hoje é isso aqui, né? Amanhã é isso aqui. Aí ele não consegue olhar pra fora. Exato. Faz Então, sentido. a falta de previsibilidade, de clareza, é o que mais mata, entre aspas, os empresários hoje em dia. Porque ele
entra na necessidade e ele se mantém na necessidade. Ele não consegue suprir porque lucro vira salário. Ele não começa a fazer caixa na empresa, então quando ele toma um prejuízo, porque prejuízos acontecem, seja empresa de serviço, de produto, seja ela qual for, prejuízos acontecem. E às vezes ele tá no limite, né? Então a se chance dele cair limite, é rápido, né? O próximo limite é o limite do banco. É, exatamente. Literalmente, né? Literalmente. E aí começa os juros, começa a endividar, É. e aí entra para a estatística de que 80% das empresas declaram falência antes dos 5 anos. Do mesmo jeito que o país é um dos países que mais empreende no mundo, é também um dos que mais, Exato. que mais quebram. Né? Ah, mas é culpa do governo. Não, cara. Já existe tem uma frase de uma música que fala: dependa da sua disposição e nunca de política pública. É, verdade. Pra tudo, né? Independente de quem tá no poder, cara. É. Faça e aconteça. Eu já empreendi em governo de esquerda, em governo de direita, e pra mim nada mudou. Por quê? Porque eu faço o meu. As dificuldades sempre foram as mesmas. Não teve momento melhor nem pior, né? Ponto. Porque você tem que fazer o seu. E que quem tem estratégia não depende de variáveis externas. E é o que falta no empresário. A falta de previsibilidade que vai trazer essa parte de estratégia. Eles terem estratégia para tocar. Aí vai entrar previsibilidade da pessoa física dele, aonde que ele quer estar, com a família dele, daqui X tempo, aonde que ele quer levar a empresa dele, qual que é o futuro da empresa dele, se ele vai vender, se ele vai fazer um equity, se ele vai... Isso é importante, né? Saber para onde ele quer chegar. Porque às vezes ele começou de um jeito que ele não... Foi construindo, né? Tipo, não teve uma visão assim, eu quero ser isso, né? Ele foi... Perfeito. Aí ele não para pensar, agora que eu cheguei nesse tamanho, pra onde que nós vamos, né? Vive o hoje, é o que você falou, fica vivendo hoje. Aí, pô, tá legal, tô fazendo caixa, mesmo que ele faça caixa, que ele controle o financeiro, mas ele não olha pra onde que vai o financeiro. Ele tem que olhar, cara, eu vou destinar X% dessa verba pra desenvolver o meu pessoal, vou usar X% dessa verba e vou reinvestir em outra empresa, que é o que eu faço hoje em dia. Então, eu reinvisto da agência de marketing na empresa de locação de carros que eu optimizo, da Power para Optimiza. Então, semestralmente, eu faço uma retirada de caixa que vai para outra empresa. Ponto. Só que essa retirada de caixa é de um caixa sobressalente ao caixa mínimo. Exato. Que faz parte do processo, né? De quem tem negócios, com certeza faz isso. Total. Eu não comecei reinvestindo em outro negócio no meu primeiro ano de empresa. Hoje, sim, como empresa estabilizada, eu faço isso. E não para por aí, né? Você tem que investir na sua PF também. Então, dentro do seu salário, empresário hoje tem que ter salário. Por quê? Se a empresa faturou menos ou mais, você tem que estar estável, cara. Sim. Sua conta não vai mudar, brother. Não pode estar morrendo no outro dia, né? Lutando para sobreviver. Então, beleza, a empresa não tomou um prejuízo e não faturou o que precisava. Tudo bem. Minha conta tá aqui, tá estável. Eu vou acelerar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Agora, se afetar a sua pessoa física, o que você faz? Da mesma forma que você falou anteriormente da bola de neve positiva, a bola de neve do bem, vai vir a bola de neve negativa. Minha empresa faturou menos, minha empresa tomou um prejuízo, minha conta foi afetada, eu fui afetado, eu não tenho energia, consequentemente eu não recupero tão rápido esse cenário quanto eu poderia. Então, entra muito na previsibilidade. Então, dentro desse salário, quanto desse salário é para eu investir? Para eu investir no futuro, só para esquecer daquele dinheiro. Quanto desse salário é para eu investir em experiências, viagens, etc. Eu peguei casos de empresários que, pô, Murilo, eu nunca tinha saído do país, eu fui para a Europa com a minha família, realizei um sonho, e essa aqui é a parcela. Aí você vai ver a parcela do cara, tem 13 mil de parcela. O cara gastou 150 pau numa viagem para Paris. Aí eu falo, cara, tá vendo esses 13? Se a gente fizesse dessa forma, quanto você gasta isso por mês, né? Porque eu atuo nas finanças pessoais primeiro do empresário também. Muitas vezes está desorganizado. Cara, tá vendo essa renda? Se a gente joga isso aqui no cartão de crédito, você vai gerar tantas milhas. Com essas milhas, você vai economizar tanto. Então, essa viagem que sairia 150, saiu por 100. Se você faz um planejamento e desloca já do seu salário em torno de 7 mil reais por mês reinvestindo, essa viagem te custou 90 e você já tá com ela paga quando você for viajar. Previsibilidade. Você vai viver aquele momento. No tempo mas da maneira previsto, correta, exato. Da maneira correta. Que deve ser, acho que a tentação de muitos que estão começando, né? Principalmente quando começa a ganhar e começa a ver que tá dando certo, né? Acho que fica aquele sentimento também, às vezes até do merecimento, né? Falo, pô, já tô há tantos anos sofrendo, aí de repente eu tive 2, 3, 4 meses, cara, tô 1 ano começando a ter caixa positiva, aí você começa a querer usufruir um pouco, né? Imagino que tem essa tentação aí, né? De quem tá começando, né?
Meus primeiros 120 mil reais ganhos, 90 deles foi destinado para comprar um Jetta seminovo. Eu errei também, assim como eles erram. Só que eu errei rápido e corrigi rápido. Exato. É o merecimento. Só que os, abre aspas, gurus, eles falam muito sobre o merecimento. Só que o merecimento ele tem que ser escalado. Certo? Não pode ser temporário. Né? Você tem que ter uma... Beleza, então, você tem 120. Hoje, no meu organizacional, carro é 10% do patrimônio. Ou seja, eu ia ter um carro de 12, não um carro de 90. Exato. Para eu ter um carro de 100, eu tenho que ter 1 milhão de patrimônio. Exato. Ponto. Você tem que ter essa consciência, né? Exato. E eu sou um cara apaixonado por automobilismo. Eu sou um cara que investe numa empresa relacionada a automobilismo, locações, etc., de veículos. Só que tempo ao tempo. Então a previsibilidade volta a reinar nesse momento. Exato. Você tem que ter previsível. Cara, em tal momento eu vou viver isso. Perfeito. Mesmo querendo, né? Acho que a previsibilidade ajuda nisso, né, Pina? Você mesmo sabendo, talvez o desejo às vezes aflora, mas quando você tem previsibilidade, você fala, cara, eu não posso fazer isso agora. Porque a gente tem que fazer isso, dentro do mês a gente planejou ir. Ou seja, você não cai na tentação de estar olhando ali o hoje, né? Quando você olha o hoje, você fala, eu tenho 120 mil reais, eu vou comprar um Jetta. Agora, quando você olha para o futuro, você fala, cara, esses 120 mil reais não existem, né? Porque eles já estão distribuídos em várias coisas. Tem uma coisa que eu... Aí eu vou falar uma visão que eu tenho do empreendedor, né? A gente falou aqui, né, sobre adaptabilidade, né? Falamos bastante sobre esse ponto. Isso, sem dúvida, acho que é uma virtude muito grande. E eu acho que tem uma virtude muito grande do empreendedor. E aí eu quero direcionar principalmente para quem eu trabalho na área comercial há mais de 15 anos, né? E isso é uma lição que o empreendedor traz principalmente para a gente que trabalha na área comercial. A gente tem que estar sempre se reinventando, né? Você falou a questão da necessidade, né? A necessidade não pode ser vista como uma dificuldade, né? A necessidade tem que ser vista como uma oportunidade. Porque é nessas horas da necessidade que você vai construindo caminhos que muitas vezes você não planejou. É que a necessidade te traz um modo de... Eu lembro que eu viajei... Modo sobrevivente. Eu lembro que eu fui para África em 2014. Eu fui estudar lá. Fiquei lá 30 dias. E aí, cara, eu não dominava o inglês. E eu tinha um inglês aqui de escola, tal, né? De estudar. E eu fui pra lá, ficar um mês lá. Minha filha tinha acabado de nascer. Acabado de nascer assim, ela tinha 5 meses. Aí eu falei pra minha esposa, vou lá pra África. E aí eu fiquei lá um mês. Quando eu cheguei assim, até chorei, cara, de tão desesperado que eu fiquei. Porque eu fiquei numa casa de família... E eu me vi sozinho. Até a hora do aeroporto eu tava... Uau! Que ousadia! Tá dando certo. Vai dar certo. Quando eu cheguei, eu comecei a chorar. Aí, beleza. A primeira semana eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo nesse lugar, velho? Eu tô aqui na África do Sul, não sei falar o negócio. E estudando e fazendo. Chegou na segunda semana, eu já tava assim, me sentindo um gringo. Eu já tava, caramba, eu tô entendendo aqui e tal. Aí na terceira, eu era americano. Na terceira eu falei, eu sou o gringo aqui. Por que eu tô falando isso? Porque essa necessidade... Imagina, eu tava num lugar que não tinha o idioma que eu falava. Qual era a necessidade? Cara, eu tinha que ficar comendo, dormindo, vivendo tudo que tava acontecendo naquele ambiente. Era o meu modo de sobrevivência, que senão eu não ia conseguir me comunicar. Então, a necessidade... ela gera essa capacidade nossa, que eu acho que é nossa capacidade humana mesmo, né? De você se adaptar muito rápido num ambiente. Porque você fala, cara, é necessidade, né? A pessoa quando precisa comer, o que ela faz, né? Quando a pessoa tá numa situação extrema de fome. Cara, ela vai dar um jeito de comer, porque é a necessidade. A gente sobrevive. Nem que ela tenha que pedir, mas ela vai fazer isso. Então a necessidade gera esse comportamento, né? E isso eu acho que é uma característica do empreendedor, assim, a necessidade, porque ele tá sempre geralmente muito pressionado, né? Como você disse, os números mostram isso. E aí a necessidade de estar sempre pressionado faz ele estar criando alguma coisa, pensando em algum caminho. Aí ele, putz, acertei, né? Aí ele, caramba, deu certo, vamos aqui. Não deu certo, aí muda. E aí fica naquele modo sobrevivência quase que o tempo inteiro. Então acho que isso é uma característica muito importante que eu queria dividir aqui, né? Você que trabalha com a área comercial.
tem que estar sempre atento às oportunidades, né? Porque a gente está sempre pressionado para dar resultado, para entregar número e meta, e você às vezes não tem alternativa, às vezes o mercado muda radicalmente, vai ter a tarifa do Trump, aí você começa a ver que teu negócio está com risco. O que você vai ter que fazer? Se reinventar, vou ter que falar com a China, vou falar com a Rússia, é o que está acontecendo hoje. Então a necessidade faz você ter que pensar de outra forma. Então eu sempre vejo a necessidade como uma oportunidade também, assim, uma forma de você pensar num outro ponto de vista, né? Outro exemplo assim que eu acho legal, a pandemia. Olha o que ela fez com a gente, né? A pandemia, de repente, criou uma necessidade que não existia. As pessoas não podem mais trabalhar no escritório presencialmente. A pandemia fez isso com a gente. Todo mundo teve que sair, não podia. O que aconteceu? Remoto, Teams, Zoom, não sei o que, as plataformas que a gente nunca tinha ouvido falar direito apareceram para suprir uma necessidade. Aí o que aconteceu depois disso? Agora as pessoas trabalham híbrido. Tem gente que inclusive nem trabalha mais presencialmente, ou seja, a necessidade trouxe uma outra solução para o negócio. Então eu acho que isso é super rico, assim, essa capacidade que o empreendedor tem de trazer novas soluções na necessidade, né? E aí, assim, para a gente ir para a parte final nossa, assim, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui para quem tá aqui, porque como a gente fala de forjados, né, de quem foi forjado pela jornada, sempre vai ter aquele sentimento da jornada, né? Então, assim, que a gente fala, né? Se você pudesse falar lá com Pina, né, de 10 anos atrás, né? Que tava lá, talvez, sei lá antes do Uber, de ter quebrado, de ter passado por todo o processo. Se você pudesse falar para ele uma coisa, assim, que naquela época, se tivesse ouvido, você ia falar, cara, isso me deu o clique que eu precisava. O que você falaria para ele? Difícil essa. Essa é difícil. Mas é uma reflexão interessante. É uma reflexão interessante. Eu gostei da sua reflexão porque ela traz uma conversa com o teu do passado. E ela não traz um faça diferente. Porque todo mundo fala, o que você faria diferente se você... Cara, nada. Se eu fizesse alguma coisa diferente, eu não ia ter a experiência que eu tenho hoje. Exatamente, é isso aí. E eu não ia estar onde eu tô hoje. Eu poderia estar mais, mas eu não ia estar do jeito que eu tô hoje. E eu tô satisfeito com o que eu tô hoje. Isso. Por isso que essa é a ideia, o que você falaria, exatamente. Então, é muito interessante essa sua dinâmica. O que eu falaria pro Murilo de 10 anos atrás? Foca no que é realmente importante. Acha o excêntrico da tua vida. E vai se conhecer. Vai fazer uma terapia, vai fazer uma arte marcial, vai se colocar em situações difíceis de forma proposital e module seus ambientes. Acho que essas são as principais coisas que qualquer pessoa que talvez olhe para trás e hoje é bem-sucedida, ela vai olhar, ela vai falar, se eu tivesse me inserido em tal ambiente antes, ou se eu tivesse me colocado em situações de maior risco antes, ou se eu tivesse me conhecido melhor antes, se eu tivesse me desenvolvido mais antes, eu estaria um level acima do que eu tô hoje. Então, uma conversa com o Murilo do passado seria essa, mas eu também agradeceria ele por tudo que ele passou, viveu. Né? Que ele viveu. Porque te trouxe até aqui, né? Uhum. Te trouxe até aqui e vai ainda te levar para muitos lugares. Cara, eu não conhecia a tua história, né? A gente conversou e tal, inclusive por isso que a gente decidiu compartilhar ela, porque esse é muito o propósito, assim, do que eu tô fazendo, assim, é trazer essas histórias, porque a gente escuta muitas histórias de pessoas conhecidas, né? Pessoas que estão aí na grande mídia, vamos dizer assim, né? Mas tem tanta história, velho, de pessoas que são, assim, inspiradoras e que a gente, às vezes, nem tem a dimensão que às vezes a gente tá lá, igual a gente treina junto, de repente, assim, é um ambiente, né, que a gente tá ali e que a gente não entra tanto nisso, né, e quando a gente tem a oportunidade de ouvir um pouco, a gente começa a falar, caramba, velho, olha a história do cara, tal, assim, eu também tenho uma história de superação também super forte, enfim, mas a tua história em si, eu acho que ela é muito bacana nessa questão de como se reinventar, o cara que tá sempre se reinventando e que não... E que, eu não vou nem dizer que não se abala, mas porque eu imagino que você teve momentos com certeza, de abalo, né? Ninguém é de ferro, ninguém, eu sou um super-homem que os problemas só me deixam mais forte e tal. Obviamente que você trabalha a mentalidade para isso não te tirar do prumo, né? Não tirar da direção. Mas,
com certeza você passou por muitos momentos de dúvida, né? Mas mesmo assim você foi encontrando formas, né? E aí, como você falou agora dessa mensagem que você falaria pro Pi, né? Modular o ambiente, né? Ou seja, os ambientes também te moldaram muito. Então, acho que isso também foi te forjando. Sozinho a gente não consegue nada, né, Pi? Eu sempre... eu cheguei onde cheguei com pessoas que me ajudaram, com conexões. Por isso que eu falo sempre sobre isso. Essa capacidade de se relacionar é uma característica que eu desenvolvi e que me ajudou a me conectar com pessoas que me ajudaram a desenvolver. Então, isso para mim é uma coisa importante e eu vejo que você também acredita muito nisso e busca muito isso. Então, cara, obrigado. Obrigado por compartilhar a tua trajetória, a tua história. Inspiradora, de verdade. Já te admirava, mas agora eu te admiro ainda mais, porque é uma história que inspira, que eu me identifiquei muito. Falei isso pra você no bastidor, tô falando aqui também agora no nosso podcast, e que você possa continuar transbordando ainda mais na vida das pessoas, porque fazer o que você faz realmente impacta muita gente. Então tem uma responsabilidade grande aí. Eu sei que você faz isso com maestria e com muita seriedade, que eu acho que é o mais importante. Beleza? Quer dar um recado geral aí, um recado final pra turma? Fica à vontade. Primeiro, agradecer novamente a você. A admiração também, você sabe que é mútua. Sempre. E só queria fazer um complemento aos fatores biopsicossociais. Assim como eu falei... Biopsicossociais. Assim como eu falei sobre ambiente, sobre você fazer uma arte marcial, sobre se você desenvolver, a gente está falando desses três. E isso é muito utilizado na psicologia. Quem vai saber muito isso são servidores públicos, por exemplo, da polícia, por exemplo, ou pessoas que estudam sobre homossexualidade, etc. Tudo isso envolve fatores biopsicossociais, biológicos, psicológicos e sociais. Então, o que a gente está falando no empresário biológico? Se desenvolva a tua biologia, porque a tua biologia ela não é engessada, ela se desenvolve no decorrer do tempo. E quando a gente está treinando, estudando, a gente está desenvolvendo nossa biologia. Psicológico, quando você está forjando a sua mente, quando você está, muitas vezes, se colocando em situações de risco, em situações de risco controlado, obviamente, de desconforto controlado, proposital e etc., você está forjando a sua parte psicológica. E o social é o ambiente que a gente bateu tanto na tecla nessa. Então, estudar fatores biopsicossociais é muito importante. Legal. E estar sempre de olho nisso aqui vai fazer com que a gente tenha sucesso em todos os âmbitos da nossa vida. Então, esse seria o recado. Estude sobre fatores biopsicossociais, porque isso vai te trazer sucesso na vida pessoal, no teu relacionamento, na tua espiritualidade, nos teus negócios, no esporte. Todos esses âmbitos eles vão te ajudar. Muito bom. Pô, Murilo Pina, legal. Gente, valeu, obrigado. Se inscreve, curte, compartilha com as pessoas aí que você acredita que precisam ouvir essa mensagem. E obrigado mais uma vez aí, tá bom, Pina? Valeu. Abraço. Valeu.